Fala galerinha, tudo bom? Tudo certinho com vocês? Como que vocês estão, hein? Eu sou o Lincoln Campos e hoje vamos falar um pouquinho sobre os minerais, né? Os minerais e rochas, como são feito a formação das rochas. Nada mais que as rochas são formadas através da formação de vários minerais, né? Quando vários pedacinhos, sedimentos de minerais se juntam e é sofrido a fusão, né, dentro da nossa crosta terrestre e assim formado as nossas rochas. Nossas rochas podem ser divididas como rochas magmáticas, rochas sedimentares e as rochas metamórficas. As rochas magmáticas, elas podem ser intrusivas e extrusivas. Aqui temos a nossa crosta terrestre e aqui seria a nossa Terra cortada ao meio, né, nosso planeta. Aqui temos o nosso manto, onde se encontra, né, o nosso magma, né, nessa primeira camada. Aqui temos a nossa formação das nossas rochas intrusivas. Intrusivas significa dentro, né? E a partir do momento que há algum tipo de escape da lava, né, do magma subindo para cima, que algum tipo de formação vulcânica, essa lava ela se encontra com a superfície da Terra e ela se resfria. Se ela resfriar rapidamente, há a formação de um tipo de rocha, que é conhecida como se fosse nosso basalto, né? Aquele tipo de rocha lisa que a gente se encontra. E já dentro da nossa crosta terrestre, se esse tipo de rocha, após sofrer sua fusão e sua pressão que a Terra faz dentro com ela é formada nossas rochas ígneas, né? Algumas rochas formam resfriado com o tempo bem devagar e formado alguns tipos de cristais, né? Que são um exemplo de cristais, o mármore, o granito, né? Que o granito ele é a formação do mica, quartzo e o feldspato. Aonde que também que as rochas magmáticas ou rochas ígneas, elas podem ser chamadas também de rochas primárias, porque quando o nosso planeta ele estava em formação, ele era apenas um planeta, uma bola que ela era incandescente, não existia nada de vida dentro ainda, né? Com o passar do tempo que foi se resfriando, essas rochas foram se formando e por isso rochas primárias, né? Foram as nossas primeiras rochas a ser formadas em nosso planeta. Após as magmáticas, vamos falar sobre as rochas sedimentares. O que são as rochas sedimentares? As rochas sedimentares pode ser também uma magmática ou antes uma metamórfica, né? Sofrido um tipo de sedimentalização, né? Uma rocha após ela estar exposta, ela pode sofrer através do vento, né? O seu desgaste ou através da chuva, da água, intemperizando ela, né? O efeito de erosão, né? O efeito erosivo vai tirando sedimentos dela, né? Pequenos sedimentos. Um exemplo, se essa rocha está num tipo de algum planalto, né? Na superfície de um planalto, ela vai se sedimentando, soltando seus sedimentos, né? Com o passar do tempo falando em tempo geológico, e vai lá embaixo na parte mais baixa, onde se encontra a planície, pequenos sedimentos vão se juntando um com o outro. Após eles descerem para a parte mais baixa da camada, eles vão formando o sedimento, com pedaços de animais mortos, vão sofrendo pressão com a terra, pedaços de árvores, galhos. Isso sim forma o que? Sedimentos, né? Pedacinhos pequenos de rochas, de animais. E ele é sofrido esse tipo de fusão e uma certa pressão que a crosta faz com a rocha, né? E o seu resfriamento. Após o seu resfriamento, ele se forma sim uma rocha só, que é formada a rocha sedimentar.
de pequenos sedimentos que foram se juntando, né, de vários tipos de outras rochas. Após ser feita a sua fusão no magma, sofrida a pressão da Terra, ela se forma uma só e formada a rocha sedimentar. Já as rochas metamórfica vem de mudança, né? A mudança entre uma rocha magmática e uma rocha sedimentar, após elas se juntarem, pelo efeito elas vão se juntando e sofrendo pressão dentro da nossa crosta, e as suas, com o passar do tempo, elas se resfria e assim se forma uma rocha com sedimentos da magmática junto com a sedimentar, e assim se forma a metamórfica. E dentro dessa classificação temos a dureza de dentre as rochas, dureza 1, A2, A3, onde se encontra o nosso diamante, que é a maior dureza que tem, e o talco, a nossa menor dureza, que é a dureza 1, que até a nossa própria unha, que tem dureza 2, pode riscá-lo. Beleza? Tudo certo? Esse foi o nosso vídeo de minerais e rochas.